Então, bem-vindos, né? Esse é um grupo de leitura de Aristóteles, Ética a Nicômacos, que começa agora, no dia de hoje. Esse grupo de leitura já existe há 3 anos, mais ou menos, e ele até agora funcionou a maior parte do tempo na ABRH, muitos de vocês já estiveram lá, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, com quem eu era um dos instrutores da ABRH nesse assunto, né? A ABRH não é mais a BRH por uma questão de natureza meramente assim, burocrática. A BRH está pensando em está interessada mais em cursos de natureza de recursos humanos operacionais, cargos de trabalho, trabalhadores de desempenho, essas coisas. Então a gente não coube mais lá no método da BRH e mudamos para cá. Esse aqui é o nosso local de trabalho, nos próximos 10 noites, né, nos 10 segundas-feiras que nós nos encontraremos. É um lugar muito simpático, podem ter reparado, né, de certo modo é mais confortável do que as instalações anteriores. Nós temos aí ar-condicionado, caso fique muito quente, e então terá o inconveniente do barulho, mas até agora parece que não está sendo necessário hoje, né? Se alguém achar que está quente demais, é só reclamar que a gente liga. Os nossos anfitriões aqui são a Célia. Célia, quer vir aqui um minutinho, por favor? Para apresentar a vocês aqui, a Célia e o marido dela, que é o Rolf, são os nossos anfitriões aqui nesse centro, né, de estudos e de cursos. Ela fica aqui de noite, de modo geral, né, Célia? É o Rolf, né? Qualquer coisa que vocês precisem da casa, por favor, né? Tenho um pedido a Célia, muito obrigado, Célia, tá? Pela hospitalidade. Há um estacionamento aqui no fundo. A ideia, né, Célia, é que as pessoas estacionem o carro assim, perpendicularmente à parede, para poder caber os prováveis 20 carros que nós vamos ter toda vez aqui. Se tiver um pouquinho engarrafado, não tem importância, todo mundo vai embora na mesma hora, né? Também tem essa vantagem, né? O que mais, Célia, que a gente deve saber sobre a casa aqui? Um banheiro, então, ao final do corredor, aqui tem uma área, e qualquer coisa, eu sempre aqui na recepção. Pode fazer festa aqui assim, carnaval? Tá? Tá certo, então. Não será o caso, não será o caso. Tá, aqui a gente pede para você, Célia. Obrigado. Tá bem. Então, aqui o nosso regime de trabalho, para a maioria já conhece, a gente se encontra aqui cada quinzena, 3h30. Nós começamos 7 horas, hoje estamos um pouco atrasados, por razões aí aceitáveis, né? Vamos até 10h30, às vezes passamos um pouquinho. E o que nós vamos fazer é ler um livro aqui juntos, um livro que se chama Ética a Nicômaco, que é esse aqui, que vocês não precisam comprar, porque vocês receberão já no próximo encontro uma cópia, né? Então, se alguém tem outras traduções, não será necessário trazer, porque teremos que ter uma única, né? Que é essa aqui. Nós já vamos falar do livro daqui a pouquinho, e esse livro aqui é o nosso assunto durante esse semestre. A minha missão aqui, eu me chamo José Munir Inácio, para quem ainda não me conhece, a minha missão aqui é organizar o trabalho. Então, eu sou um moderador do grupo, faço então, a minha missão aqui é garantir que vocês entenderão o que está escrito no livro. É um livro de filosofia, pode parecer um pouco assustador, mas não é, não. Tá? Na verdade, há uma regra central aqui do nosso trabalho, que é proibido não entender. Discordar pode discordar do Aristóteles quanto vocês quiserem, não tem a menor importância, né? E só lembrem que hoje em dia é comum as pessoas se meterem a dar palpite sobre o que elas pensam do Aristóteles, do Platão e tal. E esse curso aqui, tipicamente, é uma maneira, nós fazemos o contrário, nós aqui fazemos de um jeito que o Platão e o Aristóteles nos dizem o que eles pensam dos nossos contemporâneos. É sempre o contrário aqui. Nós sempre fazemos essa visão, digamos, clássica, aqui no caso aplicado à filosofia, desse modo. Além desse programa aqui de grupo de leitura, que acontece em 3 cidades, talvez 4 com Londrina,
que provavelmente daqui a pouquinho vão haver 7 grupos de leitura simultâneos. 2 em Curitiba, 2 em Paranavaí, 2 em São Paulo e 1 aqui em Londrina. Eu também tenho apresentado, muitos de vocês já sabem, o programa de Expedições pelo Mundo da Cultura, que é uma outra metodologia. A última sessão foi sábado passado, em que nós passamos a tarde de sábado tentando entender o livro 1984, de George Orwell. Então, esse programa de Expedições ao Mundo da Cultura é outro programa. A gente, num sábado, mergulha num livro, só naquele sábado, com base num resumo da obra. Esse programa também existe em 4 cidades do Brasil, em São Paulo, Curitiba, Londrina e Paranavaí. São as 2 atividades fundamentais às quais eu me dedico no assunto cultura. Tá? Então, a tríade editora, de que a Patrícia e eu fazemos parte, a Patrícia ali é a minha irmã e ela é quem gerencia essas coisas lá comigo. Então, nós 2 cuidamos dessas 2 modalidades, mais ou menos, das expedições pelo mundo da cultura. O próximo encontro daqui a 15 dias com o livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni, que é um livro maravilhoso, lindíssimo, e os grupos de leitura, que são em Curitiba 2, esse e um outro, no ambiente privado. Quando que acontece? Não é daqui em 15 dias, tá? Quando acontece esse outro? Daqui a 15 dias, eles contando sábado, né? Porque ele é sempre sábado. Em São Paulo e Curitiba é sempre sábado. Sábado à tarde, nós passamos assim a tarde de sábado tentando entender um livro. Então, agora veremos Os Noivos, do Manzoni. Então, vocês aí reparam como esse programa aqui é um programa de cultura também, nesse sentido. A ideia aqui é sempre procurar o conteúdo das obras. Então, não é um programa formalista, nós não estamos interessados nas questões formais, seja de filosofia, seja de cultura, de literatura. Assim, no programa, no grupo de leitura, a gente cuida mais de livros ensaísticos, livros que têm aí alguma pretensão a explicar as coisas. E no programa Expedições pelo Mundo da Cultura, nós cuidamos mais de romances, mais de livros literários mesmo, no sentido ficcional da palavra, mas lá também de vez em quando aparece um livro que não é ficção. Vamos ter A Traição dos Intelectuais, Le Trahison de Clerc, que é um grande livro escrito na década de 20, 30, aí, por um francês chamado Julien Clerc, que vai nos explicar muito sobre o mundo contemporâneo. Então a gente mistura um pouquinho. Já sabemos que nesse sistema aqui do grupo de leitura funcionam melhor os livros ensaísticos. Foram feitos vários, foram feitos aí 8 livros já. Sendo que no primeiro ano não houve propriamente um livro, mas passamos 6 meses conversando sobre a teoria das 4 castas, um dos assuntos que possivelmente aparecerá hoje aqui, e que não tinha livro, porque não tinha livro nenhum. Depois das outras vezes nós sempre lemos um livro. Às vezes não conseguimos ler todo, porque não dá tempo, mas a gente faz aí arranjos para que a gente consiga ler quase tudo. Olá, tudo bem, Marco? Então essa é mais ou menos a história, né? O nosso regime de trabalho é ler o livro, cada um com o seu, né? Portanto, não esqueçam, por favor. Né? Se alguém quiser encapar o livro para ficar mais... A gente dá um curso rápido de encapar sem durex, que é uma super tecnologia que a gente inventou, fica perfeito. Esse não é o caso, tá? Esse aqui está encapado do regime antigo. E é sempre bom encapar os livros, é uma coisa boa, porque eles ficam se estragando com muita facilidade, né? E a gente para sempre aí por 9 horas, e dá uma respirada, sempre tem aí um lanchinho, temos ali fora um garrafão de água, temos água aqui dentro também, enfim, a gente tem café, e vocês mais ou menos vão se servindo também. Se alguém quiser levantar no meio e lá servir também pode, não tem problema nenhum, por favor, não se acanhe. E lembrar que pode botar os carros aqui dentro, sem problema nenhum, o portão fica fechado uma parte do tempo, é bem seguro. E a gente, então, tendo dito isso, podíamos imaginar de começar, né? Assim que nós soubermos a quantidade exata de pessoas que ficarão, nós compramos os livros, compramos em nosso atacado. Então vamos imaginar o final do dia de hoje para ter essa ideia. Tá certo? Algum problema? Será que valeria a pena cada um dizer só um pouquinho de si, se o seu nome, mais ou menos, algum dado biográfico? Porque há pessoas novas, embora muitos de vocês já se conheçam,
Pode dizer o seu nome e algum dado biográfico para todo mundo ter uma ideia de quem você é. Você gostaria de começar, Dulce, por favor? Meu nome é Dulce. Eu, ano passado, participei das petições em Londrina e para mim é uma alegria estar aqui, porque estou mudando de Londrina para Curitiba. Então é uma coisa que eu estou trazendo, que eu vivi lá e estou tendo essa oportunidade de viver aqui também, né? Então estou começando em Curitiba com isso que eu fazia lá em Londrina, né? Sou pedagoga, mas eu trabalho há quase 40 anos, né? Agora não sei ainda o que eu vou fazer, estou meio perdida. E vim para Londrina porque eu tenho 3 filhos e eles já estão aqui há muito tempo e agora eu não tenho mais desculpa para ficar lá, né? Então fui intimada. Tá certo, Dulce. Tudo bem. Meu nome é Luiz, eu sou formado em administração, tenho uma distribuidora de artigos de papelaria e já estamos no 4º livro. 4 livros já? Pronto, beleza. E faço também os de petições que o Lula Cultura não fala. Bom, meu nome é Guilherme e eu sou estudante de economia na Federal. Eu sou Andréa, eu sou o segundo grupo que faz parte da Defesa de Vida. Também as questões eu comecei no final do ano passado. Eu tomei contato com o grupo através da pós-graduação, que fiz na UCM. E estou gostando bastante de continuar toda a coisa. E hoje estou com dor de garganta aqui no Meu nome é Jorge, tive a oportunidade de ler a política, mas fazendo a segunda parte, que é a ética. Meu nome é Marco Aurélio, da mesma forma, eu oportunidade de ler a política, acho que tem bastante utilidade. Também participo lá frequentemente das petições da cultura também. Tudo bem. Boa noite, meu nome é Roseli, trabalho na indústria química, fiz letras e trabalho na indústria química, no sistema da letras, mas eu retomei assim, essa parte, né, que eu sempre gostei, né, feliz da vida que você tem que estar na profissão mesmo. Mas agora eu estou nessas questões há 2 anos. Né? Quase desde o começo. Você foi na primeira, não foi? E assim, eu nunca tive a oportunidade de fazer esse tipo de leitura e adorei Aristóteles, né? E agora, segundo, depois, o que ele vai inventar. Muito bem. O que você vai, depois desse aqui... A ideia do segundo semestre é pegar um livro inacreditavelmente importante, chamado Trivium, que é um livro editado, está sendo agora editado pela primeira vez no Brasil, é um livro de uma freira americana chamada Sister Miriam Joseph. E ela explica o Trivium são o conjunto das 3 artes da palavra que se ensinava na Idade Média, que é a retórica, né, como falar, a gramática, quer dizer, como falar corretamente, e a lógica, quer dizer, como falar com um sentido. E essa obra Trivium, eu estou fazendo o prefácio. Estou prefaciando para sair editado agora, daqui talvez 2, 3 meses, aí talvez seja o Trivium, mas isso a gente decide depois, não tem pressa nenhuma. Podemos pegar no segundo semestre outra obra do Aristóteles também, mas com essa aqui nós encerramos, digamos, a filosofia moral de Aristóteles. Já teremos feito um progresso, assim, dentro da corpo aristotélico, né, do corpus aristotélico. Então, o segundo semestre a gente vê, né? Mas o que eu quero, assim, explicar para as pessoas que estão chegando hoje, que essa expedição e essa leitura, assim, acrescenta muito na vida da gente. A gente muda, né? E muda para melhor, né? Hoje eu tenho uma visão, é cultura. Muito bem, Rossi. E vamos lá. Então, tá. Eu participei em 2006 da petição, em 2007 fiquei atrapalhada, todos os fatos estavam fora de Curitiba. Lamento que perdi alguns, né? E estou feliz de poder voltar agora
2007, já estou com a agenda mais tranquila. Eu sou formada em administração, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com termos de comportamento, desenvolvimento de gestores, de toda a parte de treinamento que envolve o comportamento humano. E eu faço das palavras da Rose e as minhas, né? A gente poder participar de um momento onde a gente para entender como é que as coisas acontecem, por que acontecem, né? E isso é tudo, porque senão não faz sentido. As coisas são muito doidas. Se nós não tivermos um jeito de entender, a gente fica muito mal, né? E quando se trabalha com a educação, precisa de saber por que as coisas acontecem, né? E qual é o nosso papel como educadores, não só ensinar, mas educar. Isso aqui é, de fato, o que a gente chamaria de educação no sentido estrito da palavra. É aquela possibilidade de dar ao ser humano a possibilidade de refletir sobre o seu ser, né? Ele como ser violino, saber que ele pode interferir nesse mundo também. Por isso que a gente está gostando aqui. Muito bem, obrigado, Carmen. Bem-vindo. Sandra. Eu também sou formada na área linguística, mas trabalho na área de marketing. Uma coisa totalmente diferente. Mas também sou apaixonada pelo que eu faço, área de marketing. Me encontrei. E é a primeira vez que eu estou aqui participando do grupo, da mesma forma, o pensar diferente. Isso me atrai. E fui convidada pela PUC, então, para participar, e eu espero também trocar experiências e, com certeza, vai ser muito válido para ver. Tudo bem. Bem-vinda, Sandra. Tá. Meu nome é Bruno, eu sou formado em Economia pela Federal também. Trabalho com projetos de desenvolvimento de novos negócios, desde que saí da faculdade, desde que atualmente, um projeto de sponsor, que a gente busca sempre estar trabalhando com inovação e a gente lançou um portal de compra coletiva para pessoa física, né, o Compra 3. E no motivo de estar aqui foi o convite do Rodrigo, a gente já vem desde a faculdade trabalhando junto, e eu sempre busco na mitologia, na filosofia, caminhos na literatura, caminhos para os negócios. Então, eu fiz realmente para abrir a cabeça, conversando com pessoas. Muito bem, Bruno. Meu nome é André, eu sou administrador, trabalho com o Bruno no Compra 3, conheço o Rodrigo também no convite dele, bastante tempo, tive a oportunidade de ver alguns encontros, algumas palestras sobre o período do carro, isso já faz algum tempo, e enquanto tive a oportunidade de estar vendo de novo aqui, para estar estudando um pouco mais, fazer coisas. Eu participar de novo, ter agora um pouco mais de oportunidade, mais tempo para isso, começou a ter um pouco mais de tempo para estudar de novo, né? Desde que estava na faculdade, trabalhando, desenvolvendo projetos, agora a gente voltou a... Parar para estudar um pouquinho. Muito bem, então, André. Seja bem-vindo. Eu sou o Rodrigo, eu também sou formado em administração, na Federal, e na época da empresa Júnior, que a gente conheceu o Munir ainda, em 2001, 2003, eu participei de um curso que era o Munir e o Olavo, que chama Programa para Informação Contemporânea, e desde lá foi muito importante, assim, como fonte de conteúdo e conhecimento para a vida mesmo, e para guiar um pouco do que está fazendo. Então, eu trabalho na Aliança Empreendedora, que é uma organização de geração de renda, de apoio a empreendedores, com várias atividades. Desde que o Bruno Condrelli, desde a época de Júnior, trabalha, conversa, faz bastante coisa. Então, e os cursos do Munir, além do curso, né, também dá um impacto bem grande no salário, na quantidade de livros que ele vai indicando, então São consumidores de renda disponível, tá certo. Tá bem. Eu tenho formação em Direito e na Informática, e agora estou voltando para os escolares da área de filosofia, com calor. Na Federal? Oi? Iniciando? É. E estou aqui também como calor, né? Que bom. Só pelo Tarcísio, né? E aqui hoje. Tarcísio teve um problema e não pôde vir, talvez venha daqui a 15 dias, né? Tá, muito bem. Ó, tá, muito bem.
participar das expedições de leitura. Sempre, além de ser prazeroso, tem realmente aumentado a visão do mundo cultural. Tenho colocado na minha agenda aí as participações dos eventos. Muito bem, Roberto. Meu nome é Aglair, também venho participando do curso de leitura, do quinto livro, ele sabe, né, um pouco difícil para mim, ajuda bastante também, também vale muito a pena estar aqui, e vamos ter mais um livro aí. Muito bem, Aglair, bem-vindo. Meu nome é Carlos, eu estudo medicina, também estou acompanhando expedições e os cursos que estão tendo leitura dos livros aí há um ano, mais ou menos, passando aí também. Estou ansioso para ver o que Aristóteles tem para falar pra gente. Nossa. Tem mais para falar pra gente. É uma quantidade tão extraordinária de coisas que a gente passa a vida inteira entendendo, a gente sabe entendendo. Eu sou Ediane, mãe da Carla, prazer ser mãe da Carla, né? Tem mais um filho, Diego, fica quase convencido a vir, mais um pouquinho ele vem. Nós já estamos, é o quarto livro já, né? Esse é o primeiro, né? Eu participo também no sábado. Sou formada em psicologia, trabalho na área de recursos humanos, mais especificamente em treinamento e desenvolvimento. Trabalho no RH compartilhado, né? Sistema FIES, atendendo a SESI, Senai, e a própria FIES. Muito bem. Muito bem. Só uma palavrinha só sobre você. Bom, sou o Juliano Tavares, trabalho no Volvo, fiquei jogando esse curso para ver o pessoal da Volvo lá. Minha formação é engenheiro mecânico, mas eu trabalho fazendo mais com pessoas com a formação... Fiquei com caminhão. Técnica, né? Exatamente. Mas é certo. Então, eu participei daquele Como Ler um Livro ano passado, né? Certo. Daí eu gostei bastante e aprendi muito na cultura, assim, para aumentar o nível de entendimento de umas coisas mais complexas, assim, que acontecem por aí. Muito bem. Então, estamos aí apresentados. O nosso regime de trabalho aqui é completamente informal. Eu tenho como regra geral jamais utilizar qualquer espécie de instrumento audiovisual, porque eu sempre achei que aula é uma navegação em alto mar, assim, que você veleja com o vento. Eu tenho horror a essas coisas. Acho assim que a primeira coisa que acontece é que todo mundo pensa que você copiou a aula num livro, mais ou menos assim. Então, o nosso ambiente aqui de aula é completamente adulto. Então, não há nenhuma infantilização de ninguém nunca, não há desenhos do Charlie Brown, nem do Snoopy fazendo piadas, aquelas coisas assim. E a ideia é poder conversar sobre um assunto de um livro extraordinário, porque o que há de inacreditável, para começar nessa história toda, é que um povo de ilhas, né, um povo que se distribuía por ilhas há 2.400, 500 anos, há um pouco mais de tempo, né, mas Aristóteles morreu em 399, então há 2.500 anos mais ou menos, um grupo de pessoas de ilhas muito pequenas conseguiu produzir um conjunto de conhecimentos tão extraordinário que acabou gerando metade do mundo que nós temos hoje. Porque se você fosse mais ou menos tentar imaginar qual é a estrutura de formação do mundo atual, ele é metade cristão, metade é o cristianismo, estou falando do Ocidente, né? Ocidente, né? Metade do Ocidente é cristão e a outra metade é grego. Então essas são as duas grandes influências culturais que o mundo teve. Existe um famosíssimo livro chamado Paideia, que é um livro escrito por um alemão, Werner Jäger, que faz toda a avaliação disso, quer dizer, mostra como foi que os gregos criaram, formataram o homem grego, portanto, formataram o homem ocidental por meio de educação. Paideia significa educação. Esse paidos aí é mesmo paidos de pedagogia, né? É mesmo paidologia, né? É a mesma origem. Então, a coisa que nós temos que começar aqui a imaginar é que há uma assombrosa realidade por trás disso. Né? Como foi possível que até hoje, né, nós estejamos aqui falando disso como se fosse uma coisa. Vocês repararão que esse negócio assim é de uma frescura no sentido assim, de jovialidade extraordinária. Assim. As coisas que Aristóteles vai nos contando poderiam
ter sido escritas ontem. É claro que há uma outra coisa que tem que ser circunstanciada na época. Então, é um milagre. A primeira coisa que a gente diga é que estamos partindo aqui de um milagre, um verdadeiro milagre, que foi a filosofia dita clássica grega, e de que era preciso fazer alguma cronologia. Alguns de vocês já sabem muitas dessas coisas que eu estou dizendo, mas eu não posso começar sem fazer um pouco de recuperação da época, né? Uma das mais importantes atitudes de quem está estudando alguma coisa é sempre procurar entender as coisas cronologicamente. Isso não é para você ficar muito fã de cronologias em si, não, porque as cronologias às vezes são um pouco enganosas. Elas tendem a fazer você raciocinar positivistamente, assim, apenas pela aparência, né? Mas o problema central é que as pessoas não têm muita ideia do que veio antes. Por exemplo, a coisa mais comum do mundo é o sujeito achar que São Agostinho e São Tomás discutiam filosofia um com o outro. Um defendia Platão e outro defendia Aristóteles. E esses dois aí viveram com 800 anos de diferença. Como a gente pensa que tudo que veio antes, não é, era a mesma coisa, então a gente não tem... É difícil você chegar a compreender que há uma sequência de fatos históricos. Né? Por exemplo, você pega a escola. Quando foi que inventaram o conceito de escola? Foi o sujeito chamado Comênios que inventou isso no século XVII, XVI, XVII, por aí. Comênios acho que é de 1792. Ou é 1692, um dos dois. É por aí, tá? E o Comênios foi o primeiro sujeito no mundo que apareceu com a ideia de que tinha que ter um negócio chamado escola, que era um negócio para o qual todos iriam. Até então, essa era uma ideia completamente impensável no mundo antigo. Quando a gente for ver o Trivium, se é que vai ver o Trivium é uma metodologia de ensino medieval que jamais pressupunha um ensino universal e ecumênico. Imaginava-se que só ia para a escola quem quisesse mesmo. Era só para os voluntários a estudar, que não eram muitos. Como hoje também não seriam, caso a escola não fosse obrigatória, teria pouco voluntário. Né? Então, essas coisas são importantes, porque a gente tende a achar que as coisas sempre existiram como são, mas não é verdade. Então, toda essa movimentação que acabou gerando o mundo ocidental aconteceu aí no século menos 600. No século 600 a.C., aconteceram coisas formidáveis no mundo. Aconteceu o advento do budismo na Índia, aconteceu, e volta de, né? Por volta de, não é no ano 600, mas por volta de, aconteceu o cativeiro lá da Babilônia, aconteceu o início da filosofia grega, da filosofia pré-socrática. Tales de Mileto é o mais antigo pré-socrático, portanto, é o primeiro nome filosófico na Grécia, menos 600. Aconteceu nesse mesmo ano também, menos 600, aconteceu aí o início mais ou menos de Roma. Aí, em volta do ano 600 a.C., há uma quantidade incrível de fatos históricos que não se explica muito bem, ninguém sabe por quê. E a explicação romântica disso é que a primavera nunca vem para um jardim só. Mas é uma explicação fraquinha, né? Do ponto de vista, assim, digamos, mais exigente, embora seja poética, assim, mas é fraquinha. Então, reparem que aí por volta do ano 600, que acontece no mundo, tanto a preparação para o fenômeno do cristianismo, que demoraria 600 anos para amadurecer, quanto o início do fenômeno grego, porque a Grécia já existia nessa época, a Grécia e a Palestina estavam muito separadas, não havia muita comunicação entre os dois, e a Grécia tinha tido antes disso a fase homérica, a tal da Guerra de Troia, que teria acontecido em 1200 a.C., por aí. De fato, existiu uma guerra lá. É claro que você não tem obrigação de acreditar que o que está na Ilíada seja uma descrição precisa da guerra, porque certamente não é. É uma guerra em que os deuses desciam do Olimpo e vinham dar pernada uns nos outros aqui embaixo, junto com os gregos e troianos. Né? E esta guerra de Troia foi escrita, né? Foi transformada num texto assim para ser transmitido. Lá, ninguém sabe, mas entre o ano 750 e 850 a.C. É o primeiro grande momento da história da Grécia cultural, e é aí que se formata tudo. O Werner Jäger começa a contar a ideia a partir daí. Olha, é que começa tudo. A formação grega é a formação homérica.
O Otto Maria Carpo escreveu um artigo famosíssimo chamado Sol de Homero, dizendo que Homero foi o sol da Grécia durante 300 anos, alguma coisa assim. Aqueles dois poemas, Ilíada e Odisseia, foram o sol da Grécia. Mas eram poemas baseados na religião grega, que é uma religião que mistura mitologia com seres humanos. Para quem tiver interesse nesse assunto, a gente vai ter esse ano no programa de expedições, eu não lembro mais qual é o mês, vamos ter a Teogonia de Hesíodo, que é a obra básica, né, a mais importante obra que lida com esse assunto chamado mitologia. Júlio, tá? Então, em julho vamos ter. Aliás, nós ainda não temos, infelizmente, aí o folheto, mas aí no próximo encontro, em 15 dias, nós damos para vocês o folheto das expedições, para vocês terem isso fácil dentro da agenda. Assim. Olá, Cristiane, tudo bem? Bem-vinda. Você tem algum material que vai entregar para a gente? Não estou de papel, achando que eu ia receber o livro hoje ou outro material. Nós vamos, tem umas folhas assim. Você acha que temos folhas brancas, Márcia? Tem alguma coisa também, se você precisar, tá? Bom, e aí então, digamos, o primeiro momento da história da Grécia é o momento, essa Cristiane Musselin, que tem estado sempre aí conosco nas edições e nesses cursos também. Não tenho ideia de falar, me perdi completamente. Mas é só a primeira vez, né? É verdade. Então, o primeiro grande momento da história da Grécia foi a obra homérica, que é a junção dessas duas coisas, desses dois grandes poemas. Eram poemas que eram lidos. Demorou muito para que eles pudessem ser escritos. Eram poemas, portanto, eram apenas poesia popular mesmo. Nunca foram um texto narrativo no sentido moderno da palavra. E essas duas obras, então, na medida em que foi ficando fraca a religião grega, em que os deuses mais ou menos foram sendo, engraçado, né, em todas as tradições, todos os ciclos heróicos humanos, você tem lá, em um determinado momento, o crepúsculo dos deuses. Então, a última peça lá do Wagner chama-se Götterdämmerung, que é o crepúsculo dos deuses, que é a ideia de que, em um dado momento, os homens largam os deuses e ficam sozinhos desse mundo. Como nós hoje estamos, né? Nós não temos mais deuses que nos orientam. Ninguém acredita nisso mais, ninguém tem essa ideia mais. Devia ter, mas não tem na prática. Então, o que foi acontecendo na Grécia é que na hora em que a religião grega fica fraca, né? Na hora que ela enfraquece, ela é substituída pelo teatro grego. O teatro grego, sobretudo o teatro trágico, que eu sempre digo que dá para ler inteiro em um ano de dedicação, porque são só 33 peças. E são todas peças muito rápidas, você lê assim meia hora, 40 minutos cada uma, talvez uma hora, com muita atenção. Então qualquer pessoa poderia ler todo o teatro grego, assim, se pegasse um domingo por mês para ler. Todo o teatro grego está traduzido em português, e uma boa parte por um grande tradutor, Mário da Gama Cury, que, aliás, o mesmo tradutor do livro das edições brasileiras da Ética Nicômacos. E o teatro grego mais ou menos assumiu o papel de educação e civilização que antes os poemas homéricos tinham. Eles foram inventados nos poemas homéricos. É a Ilíada que gera a tragédia e é a Odisseia que gera a comédia. Então, a origem de todo o teatro grego está na obra homérica. Mas o teatro grego também é uma dessas coincidências incríveis. Então, veja, os três grandes dramaturgos gregos, que são Ésquilo, Sófocles e Eurípides, nessa ordem de nascimento, eles conviveram uns com os outros, eles tomaram café juntos, ou tomaram vinho, né, juntos lá na Grécia, e depois, quando eles morrem, dois morrem no mesmo ano, o teatro perde a vitalidade e a cultura grega fica meio que numa espécie de vácuo cultural. E aí espera-se um pouquinho mais para frente e vem a filosofia grega, que assume esse papel e passa a ser o processo de evolução cultural do mundo grego. Nessa época ainda, nós ainda estamos falando apenas do mundo grego. Não há nenhuma expansão, quer dizer, não há nenhuma extrapolação do fenômeno filosófico para qualquer outra parte do mundo que não seja o mundo grego. De certo modo, como também o fenômeno monoteísta também não havia extrapolado para lugar nenhum, havia continuado estado apenas entre os judeus.
Então, é como se houvesse uma maturação, um plano feito de propósito para maturar essas duas coisas numa panela de pressão, numa estufa. Do lado do Oriente, então, matura o monoteísmo judaico, e do lado do Ocidente, digamos assim, matura a filosofia grega. E essas duas maturações, então, mais ou menos começam depois a se relacionar. Por quê? Porque o teatro grego é substituído pela filosofia grega, que vai até o dia da morte de Aristóteles, em 399 a.C. Quando Aristóteles morre, a filosofia grega entra na maior incrível decadência que você possa imaginar no mundo. Quer dizer, não houve nenhum momento do mundo em que houve tamanha perda de qualidade como entre, por exemplo, Aristóteles e Epicuro, Aristóteles e Diógenes, por exemplo, que são assim, quase que palhaços filosóficos em relação a Aristóteles. É mais ou menos como se saísse a Filarmônica de Berlim tocando a Paixão de São Mateus e entrasse o Teixeirinha tocando Churrasquinho de Mãe. Né? Essa é mais ou menos a diferença que há entre a filosofia grega clássica e os seus sucessores. A Grécia entra num buraco sem fundo, porque ela é conquistada primeiro por Filipe, depois por Alexandre Magno, filho de Filipe. Alexandre foi aluno de Aristóteles, e a Grécia vira uma espécie assim de referência cultural, linguística, tanto é que o idioma em que foi escrito o Novo Testamento é grego. Não foi escrito nem aramaico, nem hebraico, foi escrito em grego, que era a língua franca da época, aquela língua que todo mundo falava. Quando o resto da influência grega havia desaparecido, no mundo vem o cristianismo e assume o lugar que os gregos deixaram. Então há um encadeamento inacreditável entre essas duas coisas. O resultado disso é que a civilização ocidental que nós conhecemos, na qual nós vivemos, é uma mistura do monoteísmo judaico, depois transformado em cristianismo, e da cultura grega. Essa é a essência da nossa cultura. Nós usamos expressões que foram inventadas por Aristóteles o tempo todo. O tempo todo nós estamos falando grego e não sabemos. Muitos dos conceitos que nós falamos são assim. Então, a importância de Aristóteles é extraordinária, porque ele é o ápice da filosofia grega que veio de Sócrates. Sócrates o antecedeu. Ele não conheceu Aristóteles, porque há uma diferença aí de uns 12, 13, 14 anos entre os dois. Então, o Aristóteles nasce um pouco mais de uma dezena de anos depois que Sócrates morre. Sócrates morre eu disse em 399 morre Sócrates. Aristóteles morre em 322. Então, em 399 morre Sócrates. Sócrates não deixou nenhuma obra, mas o que se sabe fundamentalmente de Sócrates sabe-se pelos seus alunos, sobretudo Platão, um pouco por Xenofonte também, mas Platão é a maior fonte, porque em todos menos um, em todos os diálogos socráticos menos um diálogo, quem conduz a conversa do diálogo sempre é Sócrates. Aos poucos, na medida em que você lê Platão, você vai aprendendo a distinguir se aquele Sócrates é o Sócrates de verdade ou se é o Platão disfarçado de Sócrates. Então, isso só se aprende com um pouco de experiência, sobretudo quando você começa a perceber a cronologia dos diálogos platônicos. E Platão escreveu obras em forma de diálogo apenas. Então, o modo como Platão escrevia a obra é colocar 10 pessoas para conversar, Sócrates sempre como o condutor da conversa, e debater um tema qualquer, como a amizade, como a prudência, como a riqueza, enfim, o que for. Né? E aí todos os diálogos de Platão foram conservados. É uma grande coisa. Não há sobre Platão problemas de sobrevivência da obra. Toda a obra platônica veio ao mundo moderno, toda, sem exceção. Tem um outro diálogo que se acredita que não seja dele, mas todos os que estão aí, não há nenhum diálogo perdido de Platão. Essa que é a verdade. Como é que se sabe isso? É porque, como Platão foi muito comentado, teria de ter alguém dizendo assim, o diálogo tal. Como nunca há nenhuma menção a um diálogo de Platão que não se conheça, é razoável você supor que a obra platônica está completamente conservada. Sócrates, que foi professor de Platão, não escreveu nenhuma linha. Não escrevia porque não queria, porque não era do seu regime. O Sócrates era um sujeito que ficava na praça
debatendo com os cidadãos, com os transeuntes, com os populares, digamos assim. E a grande contribuição de Sócrates à filosofia foi a invenção da dialética. A dialética é a linguagem filosófica por excelência, quer dizer, é a técnica que permite que você possa debater qualquer assunto, mesmo que você não o entenda. Quer dizer, é uma técnica de discussão em que alguém faz uma proposição e é possível contestar essa proposição para saber o que é que nasce dessa contestação. Isso é essencialmente dialético, né? Ela é uma premissa que é contraposta a uma resistência, essa premissa que gera, por sua vez, uma espécie de síntese dessa primeira premissa. Portanto, o filósofo consegue conversar sobre qualquer assunto, mesmo que ele não entenda patavinas daquele assunto, porque ele não está, pelo método dialético, ele não está querendo dar lições sobre os conteúdos, mas ele faz apenas as perguntas certas. Por isso é que o método de Sócrates também é chamado de maêutico, porque a mãe dele era parteira, e maêutico significa parir em muitas crianças em grego. E ele, então, o método socrático era um método que obrigava o próprio interlocutor a descobrir as respostas certas. Essa foi a contribuição de Sócrates. Ele inventou a filosofia. É por isso que todo mundo que vem antes de Sócrates é chamado de pré-socrático. Então, de 600, Tales e Mileto, até Sócrates, aí uma vintena de filósofos que são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas. Por que naturalistas? Porque eles se dedicavam a entender a natureza. Natureza, para um grego, é uma palavra muito importante. Em grego, natureza é physis. Então, o que é natureza? Natureza é tudo aquilo que está em volta de você, que de alguma maneira ou outra sofre mudanças. Isso é natureza para um grego. Então, como todo mundo queria entender como é que era o mundo, bom, esses filósofos anteriores a Sócrates são todos naturalistas ou pré-socráticos. Quem inaugura a filosofia propriamente dita, com metodologia de investigação do mundo, é Sócrates, que ensina uma porção de gente, entre eles Platão, que era filho de um sujeito rico, era um sujeito da dinastia militar grega, ele era parente de Péricles. Então era um jovem que tinha todo o potencial de ser um grande governante, um grande general, um governante em si. E o Platão abandona qualquer pretensão a uma existência, digamos, dinástica, né, para ser filósofo. Depois da morte de Sócrates, com muito medo do que aconteceu, vocês sabem que Sócrates foi alvo de uma injustiça, de um erro judiciário muito grande, que ele deixou acontecer por várias razões. Ele foi morto em 399 a.C., tomando um cálice de cicuta, acusado e condenado de ter desprezado os deuses da cidade e ter ensinado a juventude a fazer o mesmo. A acusação de que ele foi impiedoso, o nome técnico disso no direito grego é impiedade, de que ele desprezou os deuses da cidade, é uma acusação gravíssima, porque os gregos não têm a noção de patriotismo que nós temos aqui. Para os gregos, o que havia era uma devoção a um dos deuses. Então, os deuses da cidade são aqueles deuses escolhidos, em que você faz lá um templo. Então, tem cidade que escolhe Apolo, tem cidade que escolhe Afrodite, tem cidade que escolhe Éfeso, enfim. Tem lá um templo e a cidade toda rende, então, um culto a esse deus. Desprezar os deuses da cidade é uma coisa gravíssima, porque esse grego pré-socrático, quer dizer, o grego antes da filosofia, é um ser que não tem, em princípio, uma autonomia de pensamento. O que é preciso entender, para entender tudo que nós vamos ver daqui para frente, para entender o mundo grego, é que a mitologia grega produziu uma unificação tão extraordinária das pessoas, porque percebo que eram lugares muito pequenos. O que era uma cidade-estado grega? Polis. Ser uma polis. É um lugarzinho com 5, 10 mil habitantes, onde tem lá um rei. Aqueles 100 generais que vão para Troia tentar resgatar a Helena, que havia sido supostamente roubada por um dos filhos do rei de Troia, chamado Páris. Aqueles 100 generais eram todos reis, cada um de um lugarzinho desse. Então eram pequenas cidades,
em que havia lá um reizinho lá que mandava naquilo. Então, essas 5, 10 mil pessoas eram praticamente iguais, porque todas elas estavam associadas a um determinado culto. E a religião grega produziu um culto tão extraordinário, tão incrivelmente unificador, que um grego nunca tinha dúvida do que você está dizendo. Por exemplo, quando vem o teatro grego depois, já está formada, né? Já está formada aquela estrutura helênica, nunca nenhum autor de teatro grego inventa um tema novo. Os temas são todos temas antigos, porque quando eu chegava lá e dizia, hoje eu vou contar a história para vocês aqui de Hércules, todo mundo sabe quem é Hércules, não tem nenhuma dúvida, aquilo tudo é conhecido. Criou-se, então, uma unidade tão incrível que todas as cidades gregas falavam o mesmo grego, basicamente, o mesmo grego que é o grego antigo, que não é o grego moderno. Então, uma das ilusões que se tem é isso, né? Não adianta você aprender grego antigo e depois ir para Atenas tentar ver se faz turismo lá. Se você chegar para um garçom em Atenas falando grego antigo, é como você chegar na Itália e falar latim com um garçom. Essa é mais ou menos a diferença. Esse grego antigo, o grego de Aristóteles, não serve para usar hoje em dia. É outro grego, é outra língua. Então, no tempo da formação das ilhas gregas, todos os gregos tinham o mesmo imaginário coletivo, digamos assim. Todos eles viam o mesmo mundo. Esta unidade extraordinária foi produzida por Homero. Foi Homero quem fez isso. Então, os teatrólogos gregos, né, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, esses são os 3 grandes trágicos nessa sequência, eles nunca inventaram nada. Quer dizer, essa ideia moderna de que tem que ser artista, tem que ser original, é a última coisa que um grego quer ser original. Então, hoje em dia, você tem que ser original em todas as coisas, né? Não é isso? A demanda que se faz dos artistas de originalidade. Então, é uma coisa tão extraordinária essa demanda que nas artes plásticas, por exemplo, as coisas viraram uma espécie de Disneylândia. Você vai à Bienal, em São Paulo, aquilo é uma Disneylândia. É uma vez que quem é que faz a brincadeira mais engraçada com você. Não é mais arte no sentido histórico, né? Porque hoje em dia acredita-se que a arte seja igual à criatividade. Mas isso não é necessariamente assim. Não é? Todo mundo quer ser original, mas nenhum grego queria ser original. Porque, no fundo, o que eles queriam fazer eram ser capazes de conversar sobre a vida, sobre a estrutura da condição humana, entre si, cada vez com mais profundidade. E não é porque eles queriam ser originais. Então, não há nenhuma peça que todo mundo já não soubesse a história. Não é isso? Então, depois que o Sócrates vem, quando o teatro grego já está decadente por falta de autores, fundamentalmente por isso, depois que o Sócrates vem, ele cria a dialética, que é o início da filosofia. Platão, que é seu aluno e que é rico, abandona uma provável, possível carreira no exército, né, portanto, de poder político, e vai ser filósofo. Platão monta uma escola chamada Academia, em Atenas, perto de Atenas, num lugar chamado Academos. Por isso, academia, desta academia platônica que nasceu o sentido moderno de academia. Então, quando se fala da universidade moderna como academia, está se usando uma expressão tirada lá, né, por analogia da academia platônica, que não tem nada a ver com o modelo moderno. A academia platônica durou 1000 anos. Foi a escola que mais durou na história da humanidade. Ela foi desmontada depois, lá em 400 alguma coisa, quando o imperador Justiniano lá achou que não precisava de escola de filosofia, coisa nenhuma, que tinha a igreja. Então, a academia platônica durou, sei lá, 800 e poucos anos, 900 anos, alguma coisa extraordinariamente longa. A academia platônica foi, de todas as entidades educacionais, a mais durável. As universidades mais velhas, assim, Bolonha, tem aí 700 anos, alguma coisa. Então, aí foram todas aí da Idade Média. Então, nenhuma ainda durou tanto quanto será ultrapassado Platão, certamente, né? A academia será ultrapassada. Mas a contribuição que Platão faz é uma contribuição assim. Platão vem e ensina a ideia de que há uma hierarquia em todas as coisas. Se a contribuição central de Sócrates era a invenção da dialética,
a contribuição central de Platão é ensinar a hierarquia natural que há em todas as coisas. Então, Platão cria a ideia de que há um mundo de formas e de ideias, que é um mundo inacessível, de que esse mundo aqui embaixo é um mundo reflexo. Isso pode parecer um pouco difícil agora, mas ao longo da história toda, como Aristóteles era aluno de Platão, nós vamos voltar inúmeras vezes a essas comparações Platão e Aristóteles, então não se preocupem muito com isso. É que o Platão criou, foi a grande contribuição platônica, a ideia da hierarquia dos conceitos. Essa é o coração da contribuição platônica à filosofia. Platão foi um sujeito que acabou sendo muito bem sucedido, né? Hoje não se sabe qual dos dois influenciou mais o mundo. Depende do modo como você olha. Eu, por exemplo, todas as segundas, quartas e sextas sou platônico, terças, quintas e sábados sou aristotélico. Então, para aí vocês têm uma ideia de como é difícil escolher entre esses dois. Tá? Platão era... O Sócrates era o pobretão. Né? O Sócrates era um pobretão desgraçado que quando foi, então, no dia da sua morte, há um diálogo platônico que conta a história, né? Como o que aconteceu no último dia da vida de Sócrates. Que é meio jornalístico, deve ser bem como aquilo. A primeira coisa que acontece é a mulher que leva lá os filhos lá na prisão para reclamar que ele, pô, que você agora vai morrer hoje de tarde e me deixou aqui nessa miséria. Então, o Sócrates, coitado, era um pobretão, não tinha onde cair morto. Sócrates. O Platão era rico e passou a vida usufruindo bem dessa riqueza, mas foi, de certo modo, muito corajoso, porque era difícil que... É mais ou menos como se você imaginasse que o filho do, sei lá de quem, do Gates resolva ser hippie e ficar lá cuidando. Bom, você é capaz de achar divertido isso. Tá? Mas pensa assim no filho de um empresário muito bem sucedido, que está prestes a herdar um império. Você fala, não, eu vou estudar história, eu vou estudar filosofia e tal. Isso é uma coisa meio que inaceitável. Mas o Platão fez mais ou menos isso. E sobretudo, ser aluno de Sócrates naquele momento era muito perigoso, porque Sócrates foi condenado politicamente. Sócrates não foi condenado por um processo judicial normal, natural. Ele foi condenado como bode expiatório. É o conceito do bode expiatório do René Girard, há um filósofo francês que mora nos Estados Unidos, chamado René Girard, que tem uma teoria maravilhosa sobre a ideia do bode expiatório, que a humanidade fica com raiva de uma certa situação em que ela inveja, então o único jeito de purgar esta raiva é escolher alguém para pagar o pato, que é o bode expiatório. Né? Como é que o bode expiatório nasceu? Era o rabino que pegava lá um bode, chegava uma vez por ano, dizia assim para o bode, chegava na beira do precipício, assim, você, bode, foi você que pecou, foi você que saiu com a vizinha, foi você que tomou um porre, você que não sei o quê. Depois que o bode levava aquela bronca toda, ele dava um pontapé no bode pelo barranco abaixo, e o bode pagava o preço, né? Pagava. Se vocês perceberem, é exatamente esse o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bode expiatório voluntário, e Sócrates é o bode expiatório filosófico, é a mesma coisa. No fundo, eles são as mesmas experiências. E o único sujeito que explica bem isso é o René Girard, que tem uma obra muito grande. Entre os livros do René Girard, há um chamado O Bode Expiatório. Vocês verão que não é realmente exagerada a observação que o Rodrigo fez aqui, de que cada curso desse custa R$1.000 em livros. Porque eu fico aqui obrigado a orientar vocês, porque eu queria muito que alguém tivesse feito isso comigo quando eu tinha, antes de eu ler o Michel Foucault inteiro e o Wilhelm Reich inteiro. E o problema central de quem deseja criar uma vida de estudos, que cada um de vocês, de certo modo, empreenderá isso, né, dentro das suas limitações pessoais, enfim, o que for, é que a gente nunca sabe o que fazer quando entra numa biblioteca gigantesca. E não dá para fazer como o general Sturm von Bodewer, no livro O Homem Sem Qualidades. Tem lá um general austríaco que frequenta uma roda de granfinos, porque eles estão preparando os festejos para o jubileu do imperador da Áustria, que de fato ia acontecer em 1919. Não aconteceu porque a guerra veio antes, né, a Primeira Guerra Mundial. Então reuniram lá um grupo de gente assim, digamos assim, gente que tinha ligações
sociais boas, e o pessoal ficava na casa dos salões de uma pessoa muito rica, chamada Diotima. Ficava lá fazendo, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um concurso de selos, fazer uma exposição de selos, não, vamos fazer E o general Sturm von Bodewehr era uma pessoa que foi mandada pelo exército para acompanhar o planejamento. E ele achava que ele não entendia, porque falava uma coisa que ele não entendia nada. Ele era um general lá da caserna. Então ele resolveu montar um plano para resolver aquele atraso que ele tinha. E o plano era o seguinte, ele montou um plano de guerra mesmo, e entrou na Biblioteca Central de Viena com o objetivo de ler os 3.500.000 livros que estavam estocados lá. Né? O Sturm von Bodewehr é um nome engraçado em alemão, assim, todos os nomes são engraçados, são nomes irônicos. Então, como nós não fomos o general Sturm von Bodewehr, e nós não temos tempo de ler nem uma infinitésima parte disso, e como são cada vez mais livros, uma coisa boa é ter mais ou menos uma noção do que ler, porque não, para a gente não perder muito tempo. É claro que o melhor seria você ler todos, porque mesmo um livro muito ruim pode ter alguma coisa de bom. Pela mesma razão pela qual um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Até mesmo um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Então, como nós não temos essa prerrogativa, então eu sugiro que vocês possam, aí, aos pouquinhos, constituir uma lista de livros fundamentais para a gente entender um pouco melhor o mundo. Bom, aí, então, voltando ao assunto, né, o Platão era foi sucessor de Sócrates, era um sujeito que abandonou a vida política para ser um filósofo, que montou a academia, e na academia, então, ele recebeu muitos alunos, e entre esses alunos veio um sujeito chamado Aristóteles. Aristóteles veio de uma colônia grega, ele não era grego ateniense, ele era estagirita, ele era de Estagira, que era uma cidade de cultura grega, que fica hoje em algum lugar da Turquia, mas ele não era, ele era grego de história grega, ele era grego de formação grega, mas ele não era ateniense, e por não ser ateniense, ele era estrangeiro, e por ser estrangeiro, ele era sujeito a um conjunto enorme de restrições. Entre essas restrições estava, ele tinha que pagar todo ano uma espécie de taxa para não ser vendido como escravo, para não ser considerado escravo. Ele não tinha direitos políticos. Platão tinha direitos políticos, mas Aristóteles não era pobre, porque o pai dele era médico. O pai dele chamava-se Nicômaco. E o pai dele tinha sido pertencia a um grupo secreto iniciático de pessoas, que eram os Asclépios. Asclépios eram os seguidores de Asclépio, que era um médico. Esse Asclépio tinha sido aluno lá como é o nome do primeiro lá, do Esculápio. Enfim, havia uma linhagem, o conhecimento médico era um conhecimento, não diria que fosse totalmente secreto, mas era um conhecimento passado de pai para filho. E o pai do Aristóteles, que era Nicômaco, chamava-se Nicômaco, era médico, tinha sido médico do pai de Filipe II da Grécia, do avô de Alexandre, da Macedônia, né? Também o Filipe e o Alexandre não eram também atenienses, eles eram da Macedônia, que eram aquelas colônias gregas que ficavam lá no Mar Negro, lá para cima. É tudo grego, mas no fundo eles não são, cada um tem a sua cidade, e você só é cidadão da sua cidade, porque não há nenhuma noção de nacionalidade grega. A expressão nacionalidade grega nunca existiu. O que acontece é que depois que o Filipe II, depois o Alexandre conquistam a Grécia, eles criam uma unificação política do Mediterrâneo na base da força. Quer dizer, tudo virou Macedônia. Mas Grécia mesmo nunca houve nenhum país chamado Grécia, a não ser agora, modernamente. Então, o Aristóteles, quando ficou muito cedo órfão, e foi ser entregue a um tutor, que cuidou do dinheiro dele, e quando completou dos 17 anos, foi para Atenas, com dinheiro. Para Atenas com dinheiro, e não só ele tinha o dinheiro com o qual ele fundou uma escola chamada Liceu, ele primeiro passa 20 anos sendo aluno de Platão.
20 anos Aristóteles é aluno de Platão. Quando Platão está na beira da morte, Platão, então, vai decidir para quem é que ele vai deixar a academia platônica. Não havia ainda o liceu aristotélico, né? Havia apenas a academia platônica. E Platão, então, escolhe um sobrinho, Euspésico, que era um sujeito muito inferior a Aristóteles em todos os aspectos. Quer dizer, ele era muito, muito menos que Aristóteles e, pior de tudo, tinha uma tendência a ser matematizante. Quer dizer, achava que Platão tinha essa tendência de achar que você podia exprimir as coisas por formas matemáticas, que é, no fundo, um resquício da formação pitagórica que Platão teve. Depois que morre Sócrates, ele foge de Atenas, com medo de ser o próximo, e nesse episódio em que ele fugiu, ele acabou indo estudar com os pitagóricos, mas já eram pitagóricos muito posteriores a Pitágoras. Pitágoras é alguém que nem mesmo se sabe se existiu, mas viveu muito antes de Sócrates. E aí, então, como Aristóteles tinha horror a essa ideia de transformar tudo em equação, em número, então Aristóteles, naturalmente, então, depois de 20 anos em Atenas, com o próprio dinheiro, abriu uma academia de filosofia chamada Liceu. Depois, um pouquinho mais tarde, ele é ajudado pelo próprio Alexandre, que tinha sido seu aluno, e que mandava para Aristóteles tudo o que ele pedia. Primeiro, deu a ele um dinheirão, e segundo, Aristóteles, por exemplo, inventou o primeiro jardim zoológico do mundo. Então, onde o Alexandre ia nas suas expedições militares e via lá um bicho estranho, mandava lá entregarem um exemplar, né, para o professor. Então, Aristóteles inventou o primeiro jardim botânico, inventou o primeiro jardim zoológico do mundo. Ele criou dentro do Liceu, em Atenas, um verdadeiro centro de pesquisa, quase no sentido moderno da palavra. Os alunos não eram apenas alunos, eram gente que pesquisava coisas. E o Aristóteles, então, mesmo já quando quando Platão era vivo, foi aos poucos se distanciando do seu mestre e foi criando uma abordagem completamente nova, uma abordagem de natureza que nós chamaríamos científica. Por quê? Porque Aristóteles achava, diferentemente do Platão, que todo o processo de conhecimento começa analisando as coisas que de fato existem. Que Platão achava o contrário. Platão dizia que havia uma hierarquia natural nas coisas e que havia um mundo que era um mundo inacessível ao ser humano, que é o mundo das formas e das ideias. E nesse mundo das formas e das ideias estavam todas as coisas tais como elas verdadeiramente eram. E que esse mundo aqui, que nós conhecemos e que vivemos, é apenas uma tentativa mal sucedida, aproximada de reproduzir aquele mundo de lá. Então, por exemplo, a cor branca, essa cor existe naquele mundo lá. E esses brancos que nós temos aqui não são o branco de verdade, são tentativas de chegar naquele branco. Não, o branco da roupa das pessoas, esse branco, todos diferentes. Repare que nunca são o mesmo. Você pega 10 carros brancos, são 10 brancos diferentes. Não usam produtos da empresa do trabalho? Pois é, está vendo? Tá? Essa é a razão. Está vendo? Essa é uma empresa platônica. Mas aí vocês veem que para Platão o que existia era uma pálida imagem desse mundo distante, que era um mundo que existia numa outra esfera. E nós todos sabemos como esse mundo é, porque a nossa alma já esteve lá. E um dia ela saiu por aí voando e perdeu as asas, caiu aqui na Terra e viramos nós aqui. Então nós temos sempre uma reminiscência desse mundo. Aristóteles não discordava disso, mas dizia assim, olha, tá bom, então tá. Então tem um negócio chamado cachorro ideal que vive lá, uma ideia de cachorro que vive lá distante, né? No entanto, dizia Aristóteles, o cachorro ideal não morde. Quem morde são os cachorros reais que existem aqui, né? São os cachorros concretos e reais que existem aqui. É o Jorginho, o Rex, então o que for, tá? Então, o que o Aristóteles dizia é que quando você vai analisar o mundo, você tem que partir das coisas que tem aqui concretas. Então, o método aristotélico acabou sendo o método da ciência. A ciência funciona assim, porque
O método aristotélico é assim: bom, eu tenho um problema, então vamos ver em que parte ele se compõe. Todos os pedaços do problema são iguais? Existem famílias de problemas? E foi com base nesse tipo de raciocínio que Aristóteles produziu todas as ciências: física, botânica, biologia, zoologia, a física propriamente dita, a química, tudo que você puder imaginar de ciência moderna foi inventada por Aristóteles, porque foi Aristóteles quem produziu a primeira avaliação, o primeiro recolhimento, a primeira análise, analítico, né? Análise daquilo que se apresentava no mundo. Então, como é que você faz? Tem animais que voam e animais que não voam. Tem animais que põem ovos, outros que têm os seus filhotes já prontos, né? Já saem diretamente. Tem animais que têm espinha vertebral e outros não têm. Tem animais que têm a casca para fora, outros para dentro. Enfim, você vai olhando para as categorias zoológicas, quem inventou tudo isso foi Aristóteles. Tudo que Aristóteles faz na vida, ele faz assim, desta maneira. Ele sempre investiga quais são em que consiste a realidade que eu estou vendo. Se Platão achava o contrário, se para Platão havia aí o que interessava mesmo era aquilo que existia teoricamente no âmbito inacessível, para Aristóteles interessavam as coisas que estavam embaixo. E aí nasceu um possível conflito entre os dois. Há muita gente que os vê como conflituosos. No entanto, você pensar bem, com todo cuidado, você perceberá o seguinte, que o fato de que um parte do geral para o particular, ou seja, do cachorro ideal para o cachorro real que está ali, e o fato de que o outro parte do cachorro real, que morde e late, para a ideia genérica de cachorro, isso não significa que eles estejam em conflito um com o outro. Significa o seguinte, que tudo aquilo que existe simultaneamente nessas duas dimensões. Nós somos indivíduos completamente separados uns dos outros, tão separados que a gente tem uma cara diferente, temos um nome diferente, tudo isso, e ao mesmo tempo nós somos espécie humana. Somos iguais sob algum ponto de vista. Mas é claro que essa situação que eu estou aqui descrevendo com uma certa simplicidade é muito mais complexa do que isso. Mas se você gosta desse assunto, você pode passar o resto da vida estudando isso. Isso chamou-se na filosofia de polêmica dos universais, o nome disso. Quer dizer, qual é a polêmica dos universais? É assim, cachorro, né, a espécie cachorro, é um negócio que realmente existe ou é apenas uma palavra conveniente para resumir a turma toda? Quem é que sabe resolver isso? O cachorro realmente existe, né? Individualmente existe, não é isso? No entanto, existe uma espécie genérica chamada cachorro, alguma coisa genérica chamada cachorro? Ou isso é apenas uma palavra? Cuidado na resposta para isso, porque gente muito mais esperta que nós todos aqui passou a vida quebrando a cabeça com isso, não é nada fácil resolver isso, não tem, na verdade, solução. Porque o que existe é uma tensão natural, quer dizer, aí há uma ambiguidade natural em tudo que existe, porque tudo que existe individualmente, senão nós não saberíamos que ela existe. E ao mesmo tempo que ela existe individualmente, ela também existe como espécie, ou seja, ela também tem alguma coisa em comum com outros indivíduos. Então, os cachorros todos, embora sejam indivíduos, né, eles também têm coletivamente uma coisa chamada cachorridade. O fato de haver cachorridade implica em que quando os cachorros têm filhos, os filhos parecem com cachorros, de modo geral. Quer dizer, há alguma coisa que unifica tudo, uma certa espécie, e ao mesmo tempo há uma individualidade tão divisível que um cachorro é completamente autônomo e independente dos outros. Então, essas são as duas o grande ponto de contradição que vocês repararão logo aqui no início do texto, entre Platão e Aristóteles. Porque Aristóteles não pode deixar de citar o próprio mestre, então de vez em quando ele chamará a nossa atenção para certas diferenças que há entre ele e o seu professor, que é o Platão.
Se Platão nos ajudou a entender a hierarquia das coisas, que tudo nesse mundo é hierarquizado, Aristóteles nos ajudou a entender outra coisa. Aristóteles nos ajudou a entender a metodologia científica. Quer dizer, Aristóteles nos ajudou a entender, a compreender o real. E essas três grandes contribuições, ou seja, a dialética socrática, a ideia, a noção de hierarquias platônicas e a noção de ciência, a noção de ciência do Aristóteles são a base de toda a filosofia. Tanto é assim que um sujeito chamado Lovelace, um filósofo inglês, disse que toda a filosofia do mundo, toda a filosofia que existe, nada mais é do que notas de rodapé da filosofia de Platão e Aristóteles. Há, obviamente, em relação a esses dois, houve certamente no mundo determinadas evoluções, que algumas ideias ficaram mais profundas, mais claras, mas há nesses dois aí uma exposição dos problemas filosóficos que é eterna, não há modo de você, não há obsolescência nesses dois. Por isso é que a gente dividia, quando vai estudar filosofia, antes de ficar estudando Nietzsche e não sei o que, a primeira coisa que eu ia fazer era cair de cabeça mesmo nesses dois. Então, é inconcebível imaginar um estudo de filosofia de verdade que não pressuponha um mergulho na filosofia platônica e aristotélica para começar tudo. A gente não faz isso, e você verá que na universidade não farão isso para você, porque parte do pressuposto que isso tudo já é vencido de alguma maneira, que agora nós vamos estudar os malucos contemporâneos, o Derrida, etc. Não é? Quer dizer, há uma rebelião contra isso, que é um dos aspectos da pobreza intelectual moderna. Então, o fato de que se rebela contra isso já é um aspecto da própria pobreza intelectual moderna. Mas não é concebível alguém se meter a estudar a história das ideias. Qualquer pessoa que tenha vontade de entender alguma coisa vai ter que procurar tomar água dessa fonte, que é a Platão e Aristóteles, e é o que nós estamos fazendo aqui entre janeiro e agora, porque aqui tem aqui uma pequena cronologia que a gente não vai ler, porque, de certo modo, já resumi. Aí vocês, por favor, leem em casa uma cronologia da vida de Aristóteles. E nós não vamos nos preocupar muito com ela, né, por causa do nosso tempo. E eu fiz o resumo fundamental, mais ou menos, de quem interessava. Mas o que é preciso que vocês compreendam desde já, né, é que não é possível, não há possibilidade nenhuma de entender qualquer coisa que seja, a não ser que você parta da compreensão do que essas duas pessoas nos disseram aí. A obra de Aristóteles, pessoal, é uma obra que veio muito prejudicada para o mundo contemporâneo. Ó, Helene, por favor, se puder passar pela frente. Então, a obra de Aristóteles é uma obra que veio para o mundo contemporâneo muito fragmentada e muito, veio, vamos falar assim, estraçalhada para o mundo moderno. Mas se ela veio estraçalhada, por outro lado, é preciso que vocês saibam que ela, apesar disso, não foi perdida no seu essencial. E como é que se sabe de uma coisa dessa? É porque não há nenhum livro de Aristóteles que seja mencionado pelos seus contemporâneos. Como Aristóteles tinha uma escola, né, ele deve ter tido um grande alcance dentro dos termos da época, né? Então não há nenhum livro de Aristóteles ao qual se atribua uma importância fundamental que não exista. Então a obra de Aristóteles, embora tenha sobrado, vindo apenas em parte para o mundo moderno, ela não é uma obra mutilada ao ponto de nós termos conseguido perder a essência da obra. Então o que vocês têm aí nesse segundo documento, pessoal, é comentários sobre o corpus aristotelicum. Corpus aristotélico significa corpo aristotélico. A obra também chama-se de corpus, né? Corpus aristotélico. Então, olha só o que diz ali. Diógenes Laércios, na Vida dos Filósofos, que é o único biógrafo de Aristóteles, é esse Diógenes Laércio, assegura que, já é um romano, tá? Já é um romano. Assegura que Aristóteles teria escrito cerca de 400 obras.
Opinião do Diógenes Laércio. Não há como contradizê-lo, porque afinal ele não há outra testemunha. A modernidade só conhece 47, pouco mais de 10%, cuja lista segue abaixo, indicando sempre o nome latino estabelecido por Andrônico de Rhodes. Há incertezas quanto à autoria de várias. Então, olhem aí, por favor, nesse quadro, você tem aí, do lado esquerdo, as obras autênticas, no meio, as obras contestadas, ou seja, aquelas que se coloca, de modo geral, são colocados obstáculos, né? A gente que acredita que elas não estão certas, e no lado direito, as obras espúrias, aquelas que há um certo consenso sobre não serem de Aristóteles. O problema central é que Aristóteles escreveu dois tipos de livro, as obras esotéricas com X e as obras esotéricas com S. O que são as obras esotéricas com X? As obras esotéricas com X são aquelas obras que foram escritas para serem divulgadas ao público geral, editadas de fato. E essas obras eram, na sua maioria, diálogos tipo platônico. Portanto, devem ser obras lá do começo da carreira de Aristóteles. E eram diálogos, como Platão escrevia diálogos. Essas obras foram quase todas perdidas, exceto o Convite à Filosofia, que você encontra até mesmo no Brasil já publicado, já traduzido. O resto não, perdeu-se completamente. E as outras obras aristotélicas que sobraram para o mundo contemporâneo são obras esotéricas com S, que são essas todas na maioria aí. O que são obras esotéricas? Não são livros que foram escritos para o público. É preciso vocês entenderem como é que funcionava a escola nessa época, né? A escola platônica e aristotélica Aristóteles tinha alguma diferença, mas a escola platônica era assim, Platão ficava dando aula para um grupo de discípulos que faziam perguntas e conversavam com eles. Depois, atrás desse grupo de discípulos, tinha um outro círculo de alunos que não podiam conversar com Platão. Estavam apenas ouvindo a aula, ouvindo o debate. E atrás desse grupo tinha uma cortina e ficava atrás da cortina um grupo de discípulos que não podiam nem ver o mestre, só ouviam a aula. É assim que acontecia em Platão. Havia uma diferença de alunos conforme o grau de maturidade, porque há necessidade de haver alguma maturidade para debater essas coisas. Os gregos eram os primeiros que diziam que filosofia é assunto para adulto. Quer dizer, para você poder ter alguma ideia do que seja filosofia, é preciso que você tenha tido uma existência real, concreta, antes. Para um grego, nenhum homem tinha direito de se meter em filosofia antes de 30 anos. 30 anos era uma espécie de limite inferior, a partir do qual você tem credibilidade. Abaixo disso, não. Então, era essa postura grega. Quer dizer, que filosofia não era assunto para criança, né? A filosofia era para gente madura, gente que tinha vivido a vida. Já tinha matado uns 2, 3 na guerra, já tinha casado, já tinha visto como é que é o mundo real, já tinha participado da política, aí sim você tem chance de ser filósofo. Antes disso, não. Então, o que acontecia com Aristóteles era uma coisa parecida. Aristóteles passava a manhã toda numa sala de aula com seus alunos, alunos esses que eram escolhidos e não podiam ser quaisquer uns, tinham que ter ter passado por uma certa maturidade. E dava aulas que ele chamava de aulas acroamáticas, que são aulas como são as aulas francesas hoje em dia. Na França, o catedrático na Sorbonne, ele chega, faz uma palestra de 40 minutos e vai embora e não tem nenhuma pergunta. Porque é uma comunicação que o professor faz ao aluno. Isso é o modelo francês moderno. Então, para Aristóteles também é assim. Aristóteles chegava e dizia assim, eu estou estudando esse assunto assim, fazia uma série de relatórios. Aí os alunos que estavam ouvindo aquilo copiavam esse negócio. Copiavam, faziam acompanhando e iam copiando. E de tarde, o Aristóteles, então, recebia qualquer pessoa da sociedade e aí sim havia diálogos entre ele e o povo. Mas Aristóteles, de manhã, só tinha aulas com seus próprios alunos e de tarde com o povo em comum. Então, as obras que hoje nós temos de Aristóteles são estas cópias, são essas notações de aula dos alunos de Aristóteles das manhãs. Por isso é que essas obras impõem uma certa dificuldade de leitura, porque quando você pega em estado bruto,
elas têm aquela aparência pizzicato que vocês, os que fizeram a política no verão, lembram que a aparência linguística daquela tradução que nós pegamos lá era uma tradução um pouco difícil de entender, assim. Porque esse é o resultado do fato de que alguém está copiando a aula do professor. De modo geral, os tradutores de Aristóteles parafraseiam um pouquinho o texto. Quer dizer, fazem dão um pouco mais de literalidade, assim, transformam o texto num texto mais agradável, que é o caso do livro que nós vamos ver aqui, que é um livro muito mais fácil de ler do que aquele do verão, porque é um livro onde houve alguma paráfrase. Mas, no entanto, mesmo assim, o que você reparará no livro Ética Nicômaco, tanto quanto na Política, como em qualquer outra obra de Aristóteles, é que há sempre alguma repetição, algum anacoluto, né, que são buracos e atos. Ele promete um negócio e depois não cumpre, entendeu? Há uma contradição, às vezes, real entre um pedaço e outro. São coisas todas que estão em Aristóteles. Infelizmente, se ainda nós tivéssemos espíritas que conseguissem falar com Aristóteles para nos contar como eram as coisas, porque a maior prova de que não tem esse negócio de mediunidade é que nunca tem o Aristóteles contando a segunda parte da política, nunca é o Dostoiévski escrevendo os 2 últimos livros, é sempre uma historinha cafona e piegas sobre amor e sobre não sei o quê. Nunca é o Mozart produzindo mais uma sinfonia, nunca é o Beethoven produzindo a 10ª, que ele fez só 9, porque ele achava que ninguém fez 10, né? Porque todos achavam que na 10ª morriam. Não tem 10, não de ninguém, todo mundo fazia só 9. Então, agora que o Beethoven morreu, talvez ele pudesse nos fazer a 10ª de uma vez por todas. Então, nunca é isso. Então, deve ter alguma coisa errada com esse negócio de mediunidade, só tem mediunidade com incompetência, né? Bom, mas seja como for, né, o que eu queria dizer é que o Aristóteles, então, nos deixou uma obra muito tumultuada, muito judiada, e não era uma obra para ser publicada. Hoje, quando você vai escrever um livro, você vê 500 vezes, corrige tudo. Mas a obra aristotélica não é assim. Então, mesmo com a ajuda dos tradutores, às vezes é um pouquinho difícil. Esse livro aqui tem momentos mais difíceis, outros mais fáceis, mas, na média, é mais fácil de ler do que o livro do Rio de Janeiro. Quer dizer, quem fez o livro de Janeiro descobrirá que esse aqui é muito mais fácil de ler do que o outro. Não é um livro, são anotações de aula dos alunos de Aristóteles. Além do fato de que isso era assim na sua origem, imaginem vocês a quantidade de bagunça que não aconteceu em 2.400 anos. Por exemplo, na Idade Média, que para ter uma cópia do livro tinha que alguém no convento, um copista, fazia isso. Então imagina aquele frade ali de madrugada com aquelas velas acesas, de repente ele dá aquela bocejada assim, e a hora que ele vai retomar o texto, pulou uma palavra. Não é fácil de acontecer isso? Então, imagine nas cópias e mais cópias que foram feitas, quantas vezes essas cópias não falsificaram, né, o texto sem querer. Não é isso? Pode ter gente que inventou coisa porque achou que era melhor, né? Olha só, está pensando nisso, eu vou botar isso aqui. Tem de tudo, né? Nós conhecemos um caso de um fulano que achou uma tela em casa e falou, pô, mas isso aqui está meio triste, pintou um avião no céu. E era um quadro do Debona, né? Achou um quadro em casa, assim. Você, pô, mas esse quadro aqui, bem que esse céu pintou um avião, assim, azul, no quadro do Debona. Coisas desse gênero acontecem o tempo todo, né? Então, o problema é esse, quer dizer, esse debate aqui sobre a veracidade do corpo aristotélico é um debate que não tem fim, tá? Não tem fim. Então, tem aí, essa é mais ou menos o consenso dos estudiosos. Quando digo estudiosos, eu falo daqueles alemães que passaram a vida estudando isso. Entendeu? Não é assim um sujeito ali na USP. Entendeu? É um sujeito que passou 45 anos, 50 anos debruçado no grego antigo, vendo como é que são as palavras, tentando descobrir qual é o estilo do autor, para saber se tem mais de um ou um. Coisas assim que a gente não imagina o que é fazer. Que nós, por exemplo, na cultura brasileira, é incapaz de fazer uma coisa dessa, né? Aí, virando a página, né? Tem lá, no item 3,
Apesar do extravio da maior parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. 4. Os escritos aristotélicos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se em esotéricos, com X para fora, né, para o público. Esses escritos não sobraram nenhum, sobrou um pedaço só de um diálogo chamado Convite à Filosofia, que tem outro nome, aliás, está aí na lista de vocês. E acromáticos ou esotéricos com S para alunos, pois é desses acromáticos ou esotéricos que vieram todos esses livros do Aristóteles que nós temos hoje. Eram, na verdade, palestras, aulas que foram copiadas pelos alunos. 5. Os livros esotéricos perdidos seriam basicamente diálogos platônicos, de que restam fragmentos como protrépticos, traduzido no Brasil como Convite à Filosofia. Está aí. Nessa categoria, apenas a obra Constituição dos Atenienses, descoberta em 1891, está completa. 6. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque ao longo de 24 séculos houve mau acondicionamento e erros de transcrição, tornando certas passagens obscuras. A obra ficou durante 200 anos na adega de um sujeito chamado Corisco. 200 anos numa caverna. A adega é o quê? Era uma caverna, onde ele guardava o vinho. 200 anos ficou a obra lá dentro. Imagina o que os ratos não fizeram nesse pedaço, nesse tempo todo. É impossível isso não ter sido comido por algum rato, um dia, uma parte, né? Não é isso? Então, para isso, você imagina a dificuldade que é isso, né? 7. Andrônico de Rhodes, o compilador do século I a.C., já um romano, com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em 4 grupos, conforme as 4 ciências possíveis. As ciências teoréticas são aquelas que buscam saber por si mesmo. As ciências práticas, que buscam o saber para atingir a perfeição moral. As ciências técnicas ou poéticas, que buscam saber para fazer coisas práticas. Nenhum livro de Aristóteles é assim. Seria um manual de carpintaria. Um manual de carpintaria, um manual de horticultura, um manual de etiqueta, coisas assim. E, por último, obras introdutórias, que são ferramentas de investigação. Então, a lógica aristotélica, quem inventou a lógica, quem foi? Foi Aristóteles. Foi quem inventou a ideia de que premissa maior, premissa menor e conclusão, isso é uma metodologia aristotélica. Isso nós chamamos de silogismo, foi inventado por Aristóteles na sua lógica. Portanto, tendo em vista isso, o que aconteceu foi que os sucessores de Aristóteles, aos pouquinhos, foram pegando todas essas obras que estavam dispersas e elas foram, então, resumidas, foram, então, transformadas em blocos de obras de mesma, digamos, natureza. Tem famílias de obras. Então, a primeira família são órgãos, chamada de órgão. Você compra isso no comércio como órgão, mas não foi Aristóteles que inventou esse nome. Órgão significa instrumento. Então, todas as obras de natureza instrumental de Aristóteles estão aqui dentro. Tá? Então, ele escreveu essas obras ali, tá vendo? E todas são chamadas de órgão. Então, são as obras instrumentais. Aí tem um conjunto de obras, e esses números aqui são as indicações, são ligados àquela lista da primeira página, né? Em que ele estuda a natureza. A maior parte da obra está aqui, e na Parva Naturalia, nesses dois aqui. Então, há 2 conjuntos ligados à compreensão da natureza, que é a natureza e a Parva Naturalia, que está o maior pedaço da obra. Se você fosse julgar Aristóteles pela obra que sobrou, vocês diriam assim: o homem é um biólogo, o homem é um botânico. E a maior parte de Aristóteles são comentários sobre a natureza, sobre como funcionam as coisas. E aí você vira a página, né? Tem uma obra sobre metafísica, que é a única. Depois um conjunto de obras sobre moral. E, por último, do discurso humano. Então, aqui é que nos interessa fundamentalmente no nosso curso que começa hoje. Porque há um conjunto de obras chamadas moral, de que a mais importante é essa obra que nós vamos ler aqui, Ética a Nicômacos, como traduz o Mário da Gama Curi, ou Ética a Nicômaco, tanto faz. Tem 2 livros, cada um com um nome diferente. Essa é a obra central. O que é moral? Moral é aquela parte da filosofia
que diz para você como é que você deve se comportar. Isso é que é moral. E o que é ética? Ética é o nome da filosofia que estuda a moral humana. Você entende essa diferença? No fundo, moral e ética é a mesma palavra, porque ethos em grego é a mesma coisa que mores em latim. Então, são no fundo a mesma palavra, mas que na prática tem um uso diferente. Então, moral tem a ver com os costumes humanos, com os usos e costumes, com o modo como as pessoas se comportam. E a ethos, a ética, é o estudo filosófico disso. Então, eu queria muito, nesse momento aqui, interromper um pouquinho o nosso raciocínio, para fazer um pouquinho de esclarecimento sobre esse negócio de ética e moral, porque não tem nenhum conceito mais aporcalhado do que esse, mais avacalhado do que esse. Então, há uma proporção direta entre conversar sobre o assunto e praticar roubos em geral. Então, quanto mais o sujeito fala de moral, mais ladrão é. Entendeu? Quer dizer, quanto mais... É uma coisa tão engraçada isso, mas há uma malversação extraordinária desse negócio. Então, tem tudo quanto é assunto, tem ética disso, ética daquilo outro e ética não sei das quantas. E o que é que se entende, de modo geral, por ética disso, ética daquilo outro? Entende-se uma atitude politicamente correta. Quer dizer, é isso que se entende que seja ética, seja um código de comportamento adequado às exigências do mundo. Quando você coloca o problema nesses termos, e a maioria dos cursos de ética e moral que são dados por aí tem essa conotação, você não entende mais nada do que você possa entender sobre esse assunto. Por quê? Porque todo o processo de compreensão desse assunto depende de você entender o seguinte, que o problema moral, o problema ético, todo ele começa exclusivamente e, antes de mais nada, na consciência de cada indivíduo. Quer dizer, há alguma coisa no indivíduo, nos seres humanos, só nos seres humanos, porque os animais não têm isso. Os seres humanos não têm vida moral ou vida ética. Os animais são programados para agir de um certo jeito, mas acontece que nós não somos assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos sempre subordinados a uma coisa chamada bifurcação da vontade. Então, a gente passa o dia inteiro na dúvida sobre se faz ou não faz, diz ou não diz. Ou seja, nós passamos o dia inteiro sem saber o que fazer. Mas se você quiser saber o que caracteriza o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. Porque se nós soubéssemos o que fazer, nós seríamos como os animais. Os animais não têm esse problema. Os animais não têm esse problema. Por exemplo, quais são os problemas morais que todo mundo tem todo dia? Passa ou não passa o sinal vermelho? Paro ou não paro no lugar onde não pode parar o carro? Até coisas tão básicas quanto isso, tão simples, até coisas do tipo assim, descobri um roubo na empresa. O meu melhor amigo, que é padrinho dos meus filhos, está envolvido. Denuncio ou não denuncio? Você nunca sabe o que fazer. Porque se você fosse um animal, você não teria a menor dúvida. Você faria pelo que é programado. Você apenas rodaria o programa. Não é isso? Uma dúvida moderna. Faz ou não faz aborto? Um animal nunca tem esse problema. Por exemplo, um leão lá na África quer que uma certa leoa entre no cio. O que ele faz? Ele mata os filhotes dela. Mas ele não faz isso com nenhuma espécie de... Ele não tem dúvida sobre isso ser a melhor coisa a ser feita. Ele faz isso porque ele é programado para agir assim. Quer dizer, um animal não tem dúvida sobre o que fazer. Mas nós, seres humanos, temos dúvidas sobre o que fazer. Então, não se entende nada no assunto moral e ética, a não ser a partir dessa ideia. Essa é a ideia central do assunto. Quer dizer, o conceito nuclear no estudo da moral e da ética é que há uma dúvida na sua cabeça que caracteriza-se por uma bifurcação da sua vontade, faço ou não faço, denuncio ou não denuncio, né, etc. Que é onde começa todo o processo humano. Quer dizer, você pode até dizer para mim que determinados animais são espertos, como os cachorros não são espertinhos, são, né? Os cachorros fazem coisas inacreditáveis. Né?
Agora, os animais não têm senso moral nenhum. Quando o seu cachorro foge, você dá uma bronca terrível nele, ele não fica com aquele ar assim, desmoralizado, porque ele tem a culpa. Mas é porque ele pensa que você não ama mais. Entendeu a diferença? Nunca viu um cachorro que leva uma bronca, não fica assim desmoralizado no canto? Mas ele não faz isso porque ele tem sentimento moral. Ele faz isso porque ele acha que você não ama mais, só por isso. Ele não tem a menor ideia de que seja certo ou errado, a não ser aquela ideia que você programa e que você, por um processo de estímulo positivo e negativo, que você o programa, né? Você programa o seu cachorro. Então, é mais ou menos isso que nos distingue, sobretudo, dos animais. Entre as diversas diferenças que temos, a mais importante é essa, que o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. E é por isso que nenhum código moral, nenhum tribunal externo, nenhum tribunal de júri, nenhuma opinião pública tem mais poder sobre você do que a própria culpa que você sente. Porque o tribunal interno que existe dentro da sua consciência é o mais implacável de todos. Nenhum tribunal interno é tão forte, tão poderoso quanto esse. Esse é o tema do crime e castigo. É que esse dilema de vontade é tão extraordinariamente duro e doloroso. Quer dizer, por que ele é um dilema? Porque você não sabe fazer. Mas sabe por quê? Porque qualquer decisão que você tome terá uma dor implícita a essa decisão. Então, quando você está sob a pressão de um dilema moral, de um verdadeiro dilema moral, o que você tenta fazer? Bom, a única coisa a ser feita é enfrentar o dilema moral. Mas como isso é difícil de fazer, porque ele implica numa série de custos emocionais, numa dor, então há fundamentalmente 3 maneiras de você tentar não enfrentar o dilema moral. E a primeira maneira é a maneira que a personagem Raskolnikov do Crime e Castigo. Por isso, agora que vocês vão entender por que ler os clássicos, como no programa de expedições, é salvador da sua vida. Porque quando você entendeu o que aconteceu com a personagem lá, mesmo que nunca tenha acontecido com você, quando acontece com você, você já não fica angustiado sozinho, né? Porque o maior problema de quem enfrenta problema, para quem a vida traz problemas, quando você se defronta com um problema que a vida traz, a coisa que você tende a fazer é acreditar que isso só aconteceu com você. E como só aconteceu com você, você se envergonha e é incapaz de falar do problema. Daí você o que faz? Você esconde embaixo do tapete. Esconder embaixo do tapete significa neurotizar. Você neurotiza. Cria lá um troço que fica agindo escondido, que você não sabe. Então, a grande literatura, por exemplo, ou apresentar situações as grandes situações humanas, ela desneurotiza você. Porque quando você se defronta com a mesma situação do Raskolnikov, você diz, não, mas isso eu já sei o que está acontecendo. O fato de você falar a respeito do assunto é em si terapêutico. Por isso que toda a terapia psicológica sempre funciona até um certo ponto, porque o sujeito que fala com alguém sobre os seus problemas, de alguma maneira ele equaliza o sofrimento. Quer dizer, ele mais ou menos organiza o sofrimento e por isso que melhora. Né? Mas a primeira maneira que tem de você resolver o dilema moral é você fazer como faz o Raskolnikov. O Raskolnikov era um sujeito pobre, miserável, um estudante empobrecido, e achava-se muito injustiçado, e era lá, então, explorado por uma velha agiota, a quem ele tinha entregue a preço de banana todos os últimos bens que ele tinha, que era um reloginho velho, aquelas coisas. E ele, então, faz o seguinte raciocínio. Pô, mas se Napoleão Bonaparte, que era um sujeito que matou milhares de pessoas, tem o túmulo que ele tem lá em Paris, no Les Invalides, se ele é um sujeito com todo esse prestígio, por que eu, Raskolnikov, não posso matar essa velha desgraçada que está me roubando, que está me assaltando? Então, o que faz o Raskolnikov? Que como ele não suporta o dilema moral, ele inventa uma moral que só vale para Napoleão e para ele. Entenderam? E como é que você tenta fugir? O primeiro jeito de fugir é esse. Não é isso? O segundo jeito de fugir é você dizer assim, não,
quem tem o problema moral não sou eu, porque eu não sou eu. Quer dizer, esse problema moral não serve para mim, porque não sou eu que estou nele. Quem quiser entender como quem é a personagem literária, é o médico e o monstro, é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. O Dr. Jekyll é um médico respeitado e tal, só que ele, à noite, quer sair naquela bandalheira do submundo, né, tomar todas e participar de tudo quanto for bagunça, orgia e tal, mas ele não pode fazer, então ele inventa o Mr. Hyde, que não é ele. Entenderam? Não é ele. E esse Mr. Hyde vai lá para a bandalheira. Então, depois, quando o Mr. Hyde volta, ele é o Dr. Jekyll. Então, não fui eu, foi o Mr. Hyde. Entendeu? Esse é outro jeito, né? Tá? Então, esse é o jeito que está explicado lá no Médico e Monstro, do Stevenson. É um livrinho pequenininho, quase uma novela, dá para ler em 40 minutos. O primeiro jeito, vocês já sabem quem é. O PT é assim, né? O primeiro jeito é o PT. Quer dizer, não, para nós há um código penal diferente, porque nós somos o PT e não somos vocês, não, vocês não podem, mas nós podemos. O segundo é o sujeito que finge que não é ele, quer dizer, é quem? Maluf. O Maluf é mais ou menos assim, isso mesmo, tá? O Maluf é mais o primeiro jeito também. Quer dizer, é aquele sujeito que diz que rouba, mas faz, é do primeiro jeito. Assim, não, eu como faço muita coisa, eu tenho direitos especiais. O Maluf é mais o primeiro jeito do que o segundo. Né? O segundo jeito é o sujeito que inventa uma mentira existencial. Né? Tem 4 tipos de mentira. Né? Olhando agora aristotelicamente para a mentira. Né? Tem 4 tipos de mentira. Tem a mentira socialmente aceita, que é a desculpa. Essa todo mundo tem direito de fazer. Entendeu? Estou com dor de cabeça, vou viajar. Porque se você não mentir um pouco, o mundo não te larga. É muito difícil. É impossível viver nesse mundo. Né? Essa é a mentira que o Acasto, aquela personagem do misantropo, que dá certo, acha que é legítima. Entendeu? O misantropo não admite essa. Mas há uma certa mentira que é necessária na vida, porque senão você se for... É o quê? Essa mentira aqui é uma mentira desculpa, é uma mentira assim que todo mundo aceita, porque ela é uma espécie de defesa social. Como o mundo é muito assediante, você tem que poder dar uma desculpa. Essa mentira não tem mal nenhum. O segundo tipo o segundo tipo de mentira é a mentira que é a mentira interesseira, quer dizer, aquela mentira que deseja obter algum fim. Essa é uma mentira moralmente errada, a não ser em determinadas circunstâncias. Por exemplo, você dá uma informação errada para o bandido ou para o inimigo, é uma mentira legítima. Então, essa segunda mentira é uma mentira que serve para um determinado fim que você deseja obter. Não é uma mentira à toa, é uma mentira, né, que você faz porque você deseja influenciar alguma coisa. De modo geral, essa mentira é moralmente errada, mas ela pode ser legítima circunstancialmente, por exemplo, quando você está indicando para o inimigo o lugar onde não estão os teus compatriotas, para ele bombardear outro lugar, mas é legítima. O terceiro tipo de mentira é a mentira, aquela mentira do Pinóquio, que é uma mentira patológica, no sentido de que o sujeito não consegue não mentir. Ele não mente por nenhuma razão boa. Ele não tem nenhuma vantagem em mentir. Ele mente simplesmente assim, porque ele vai assistir os 10 mandamentos e diz para você que foi assistir Ben-Hur. Entendeu? Porque ele não consegue falar mentira. Essa é uma doença, tá? Chama-se mitomania. Pessoas que passam o dia inteiro mentindo, é o Pinóquio. O Pinóquio é assim, né? Lembra da história do Pinóquio? Então, o Pinóquio mente apenas por vontade de mentir, ele não tem nenhuma boa razão para mentir, ele não ganha nada mentindo. Mas essas pessoas, essa mentira não tem importância nenhuma, porque ela é uma mentira patológica, e todo mundo já sabe que o sujeito é assim, já vira folclore e ninguém mais presta atenção nele. E acabou o malefício, essa mentira desaparece. E há o quarto tipo de mentira, que essa sim é a mentira mais grave de todas, que é a mentira existencial, que é a mentira
do Dr. Jekyll, em que você inventa um mundo, uma pessoa que você não é, inventa uma outra pessoa e passa a viver como se outra pessoa fosse. Essa é a mentira que está por trás da segunda técnica de evitar o dilema moral. A primeira, você diz assim, que tem um código moral para você, só para você, porque você é especial. A segunda, você diz que você não é você. Você aceita o código moral, mas não é você que está fazendo as coisas erradas. Quem está fazendo é o Dr. Hyde, o Mr. Hyde, e não você. Esse é o segundo tipo de tentativa de resolver, ou melhor, tentativa de não resolver o dilema moral. E o terceiro tipo de reação contra o dilema moral é quando você diz assim, olha, eu até que obedeceria o que estão me dizendo, mas sabe de uma coisa? Esse negócio de moral, de regras morais, isso tudo aí é tudo uma invenção da sociedade. Nada disso aí é de verdade, então eu não vou levar isso a sério. Isso é o Meursault do estrangeiro. O Meursault é um sujeito que não tem consciência moral porque ele não acredita que as regras morais tenham valor verdadeiramente. Então, essa é a terceira possibilidade. Então, a personagem literária da primeira mentira é o Raskolnikov, no segundo é o Dr. Jekyll e no terceiro é o Meursault do estrangeiro. Então, você vê que é para isso que serve a literatura. A literatura serve para desenhar para você as situações humanas típicas em que nós nos metemos e que nos ajudam, pela sua compreensão, a entender o mundo daí para frente. Entenderam isso? Qual a sua opinião sobre o Second Life? Second Life é o segundo tipo de mentira. Second Life é o segundo tipo. O Second Life, que a Cristina já tinha dito, Cristiane, é a mentira existencial. Você não suporta a sua existência aqui nesse mundo, então você reinventa-se num outro em que você tem você queria ser loiro, vai ser loiro no outro mundo, você queria ser não sei o que, vai ser no outro mundo, você inventa um mundo que não é. Mas isso é basicamente o processo de alienação moderna. Eu acho que isso é apenas um problema isso não é o responsável pelo desastre moderno, mas é uma espécie de sintoma da confusão moderna. Entendeu? Mas ele é do segundo tipo de defesa. É um desses três tipos de mentira, é a mentira existencial, que é a mentira mais grave que tem. Porque a mentira social, que é a desculpa, ela não tem mal nenhum. Você não consegue viver se não for assim. Imaginou? Só o burro do Kant que achava que não podia falar isso. Quer dizer, o Kant achava que não podia nem mentir para o ladrão que quer saber onde é que está o dinheiro. Quer dizer, o Kant realmente é o Mr. Magoo da filosofia. Não tem ninguém mais parecido com... É o Mr. Magoo mesmo. Né? Então, você não pode viver assim, entendeu? A sua vida fica insuportável. Viva a vida do Alceste, no Misantropo do Mulher, que é um sujeito insuportável, porque ele está o tempo todo sendo sincero, e as pessoas vivem assim de uma certa hipocrisia consentida, que é uma espécie de possibilidade de convívio, assim, não dá para ser assim. Então, o segundo tipo de mentira é a mentira, essa sim é uma mentira perigosa, que é a mentira utilitária, essa em que você mente procurando um determinado fim. 99% das vezes é uma mentira moralmente errada. Ela é condenável moralmente, com exceção das vezes em que essa mentira utilitária visa um bem contra alguém que quer o mal, digamos, diretamente. O terceiro tipo de mentira, que é do Pinóquio, que é o do mentiroso compulsivo, não tem importância nenhuma, porque são todas pessoas que você espera que mintam. Né? Aquele sujeito que nas festas conta que pegou peixes de 50 quilos no Parque Barigui, coisa. Você sabe que é mentira mesmo, você mais ou menos folcloriza aquela pessoa. E a quarto tipo de mentira é a mais grave de todas, que é a mentira existencial, que é aquela que está por trás da segunda estratégia de evitar o dilema moral. Quer dizer, o dilema moral é alguma coisa que está dentro de você. Como você nem sabe como resolver, é por esta razão que existem sistemas externos de moral, que nós chamamos de códigos morais, códigos jurídicos, tudo isso que a gente chama de código externo, de maneiras que prescrevem o modo como você age, tudo isso só existe
Porque existe um dilema moral interno, um tribunal interno, que é de onde tudo sai. Quer dizer, todos os códigos morais externos têm origem na consciência humana. E nunca o contrário. Não é a lei de fora que faz você sentir-se culpado. É o fato de que você está culpado que gera a possibilidade de ter uma lei externa. É exatamente o contrário do que, de modo geral, se faz. Essas pessoas, vamos dizer assim, que são moralistas, né, fazem coisas erradas, fugindo e na frente dos outros, procuram ter uma aparência mais austera possível. Seria o quarto caso. Aqui, bom, aí tem que ver qual é o grau disso, porque o que acontece é que o moralista, propriamente dito, é alguém que faz o proselitismo de alguma coisa que ele não cumpre. Não é isso? Mas ele tem que ser proselitista, ele tem que estar o tempo todo fazendo uma campanha a favor disso, daquilo. É isso que eu estou dizendo para vocês, que é o problema do assunto moral. Eu, quando ouço qualquer coisa sobre ética e moral, eu já fico arrepiado, já saco 38, porque eu sei que vai ser tapeação e mentira. Então, por exemplo, o Jorge levantou um ponto bom, né? Então, como é que você faz para aparecer? Eu me lembro que antigamente, quando eu me interessava mais por assuntos empresariais, né, tinha uma regra que é assim: se você polui o rio, nunca invente de limpar o rio e fazer propaganda que está limpando o rio. Por quê? Porque vai todo mundo dizer assim: está vendo? O sujeito polui o rio, acaba com o rio, agora vai lá dar uma limpadinha e fica se fazendo de bom moço. Então, se você é um sujeito essencialmente criminoso, por exemplo, eu não consigo achar que essas empresas de telefone celular, não é possível que não tenham um grau de crime nisso, porque não é inacreditável o que eles aprontam com os consumidores, né? Você quer montar uma operação moralmente errada. Como é que você faz? Você inventa uma porção de aparências moralizantes. Então, nesse caso, você está dizendo, ou você diz, não, eu posso ser imoral porque eu sou a empresa tal XYZ. Então, deve ter casos, em todos os 4 casos assim, né? Deve ter a situação de você estar dizendo uma coisa e pregando outra. Isso deve acontecer em todas as 4 possibilidades, de algum grau, né? Agora, o que parece que acontece com o assunto moral é que quanto mais se fala de moral, mais se tem roubo, mais se rouba, mais se é imoral. Então, eu fico morrendo de vergonha quando ligo o rádio e aparece esse negócio ético, não sei o quê. Mas que vergonha que dá aquilo. O sujeito diz, não, porque você persiga aí o tal do fulaninho lá de não sei da onde. Mas o que tem que as empresas grandes saírem por aí, perseguir um pobre coitado, um camelô que vive daquilo, não tem dinheiro para levar para casa, não sei naquele negócio. Então eu fico imaginando sempre assim. Bom, se o Emerson Capaz, que é lá o presidente ético, está dizendo todo dia na CBN que tem que ter ética nos negócios, qual é a falta de ética que eles estão escondendo? Provavelmente deve ter alguma. Aí me dá uma vergonha pelo sujeito, sabe quando fica com vergonha do outro? Aí fica com vergonha pelo outro, assim. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe? Isso é tudo de um primarismo tão extraordinário. Então, o que há hoje no mundo contemporâneo? Uma espécie de utilização da expressão moral apenas para esconder a mais extraordinária bandalheira que você possa imaginar em termos de comportamento verdadeiro e real. É por isso que, dentro disso tudo, estão todos esses programas aí de responsabilidade social, não sei das quantas. Porque na Bíblia está escrito assim, que quando você faz uma caridade, a mão esquerda não deve saber o que a mão direita fez. Porque a garantia de que a caridade é valiosa, a única caridade que sobe ao céu, é aquela garantia aquela caridade que você fez de coração mesmo. Né? É essa garantia de qualidade. Agora, transformar a caridade num instrumento de marketing é uma coisa muito errada, tem alguma coisa errada atrás disso. Quando você começa a ler as coisas velhas, você percebe que tem alguma coisa errada. Mas o problema é que esse mundo empresarial vive num grau de inconsciência terrível. Então, esses seminários feitos em MBAs tal, são todos, digamos, baixíssima cultura, no sentido de que isso tudo são apenas modismos de época, a gente não deve pautar a nossa existência por modismos. Agora, nas empresas, tem aqueles códigos de conduta. Eu já recebi de várias empresas códigos de conduta.
nós fizemos um treinamento no computador, que você tinha que levar 40 minutos para terminar. Que exemplo, assim, sabe? Você vê um funcionário sem capacete, você vai, o que você faz? O que é isso? Qual vai ser a sua atitude? Bom, eu sei que eu não tenho tempo para isso, eu deixei claro. Veio uma comunicação lá da Bélgica. Você ainda não preencheu, você ainda não fez o treinamento de código. Está vendo? Esse é o Big Brother. É o Big Brother. Está vendo que é o Big Brother? Aí eu tive um dia, assim, não, eu vou levar para casa. Mandei para casa. The Big Brother is watching you. Em casa você não consegue. Então eu tive que perder 2 horas. Foi umas 2 horas. Assim, telefone, coisa assim, né? Levou. Mas aí chegou uma hora, eu fiz uma coisa, eu vou escutar. Pronto, agora você não sabe o que o Big Brother vai fazer com você agora. Então agora vão abrir um processo psiquiátrico contra você. Você vai ter que passar uma temporada numa... Você tinha que voltar a etapa, não sei o quê. E daí você tinha que voltar, olha, o código de conduta. Então, pessoal, é aí que eu digo para vocês, independente dessa questão em si, porque a gente não vai conseguir aqui debater casos particulares, né? Quer dizer, o que acontece quando você se põe num programa de verdadeira cultura é que você desenvolve anticorpos para essas coisas e começa a desconfiar delas. Então, quando você se defronta com isso, você já... Opa, peraí, isso aqui não está bem certo. É isso que faz para você uma verdadeira cultura. Mesmo que você tenha que aturar isso, porque afinal você não manda no mundo, mas você não faz isso de um modo inconsciente, né? É isso que Aristóteles nos ensina. Aristóteles nos ensina a deixar de ser bobo. E é isso que nós vamos ver, começar a ver hoje na moral, na ética Nicômaco, que a gente precisa continuar a falar depois do intervalo. Tomamos um cafezinho, rapidamente, pessoal? Dá uma paradinha. Você vê, né? Essa é uma sala boa, né? Mesmo assim, deu uma certa dificuldade de locomoção e tal. Posso virar um café? Pode, claro, tá? Sem problemas, claro. Ah, claro. Então, Rodrigo, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Eles estão aqui dentro. Bem?